magia, monstros, pancadaria e acima de tudo muito sangue. Parece muito da hora, né? Não só é muito da hora, mas também é uma realidade constante na região da Valáquia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao universo de Castlevania. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Marca Página. Aqui quem tá falando é o Bruno. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma resumida bem rápida nas últimas duas temporadas de Castlevania. A terceira temporada tá chegando aí no dia 5 de março, e a ideia desse vídeo é te preparar para conseguir assistir a terceira temporada sem esquecer de nenhum detalhe importante. Existe a possibilidade desse vídeo ficar mais longo que os outros, então assim, aproveita, pega alguma coisa para dar uma beliscada, já deixa o seu like aqui se você gosta de Castlevania e vamos nessa! Antes da gente começar o vídeo, eu acho importante a gente deixar uma coisa bem clara. Daqui pra frente tem spoiler, então prossiga por sua conta e risco, beleza? My father, he's gone mad. And now he's going to destroy the world. Começando pela primeira temporada, nela a gente vai acompanhar a história de uma jovem chamada Lisa, que tem como grande sonho se tornar uma médica. Em busca desse objetivo, ela vai atrás do cara que tem o maior conhecimento científico da época, um tal de Vlad Drácula Tepes. Ela acaba conhecendo o Drácula de fato, e devido a toda a sua coragem aí, ela convence ele a ensinar medicina pra ela, e em troca, ela tenta ajudar ele a se reconectar com a humanidade. 20 anos depois, durante uma das viagens do Drácula, a Lisa acaba sendo condenada pela igreja por bruxaria e vai ser queimada em praça pública. Nesse meio tempo, como o Drácula tá longe, ele não sabe disso, mas assim que ele chega e ela tá sendo queimada, meu irmão, ele fica muito pistola. Ele fica tão bravo, tão furioso com a humanidade queimando a única mulher que ele amou, que ele vai e aparece no meio das chamas, por meio de um feitiço lá loucão dele, e ele fala que toda a região da Valáquia tem um ano pra sair dali, que daqui a um ano ele ia voltar e ia matar todo mundo. Depois que rola essa ameaça toda, o Alucard, que é o filho dele com a Lisa, o Alucard tenta conversar com o Drácula em relação a ele não punir a humanidade inteira, e sim só os culpados pela morte da Lisa. Mas aí o Drácula tá pistola, ele bate no Alucard, o Alucard sai, nossa, meio feridão, e aí ele vai meio que se curar, vai deitar e dar uma hibernada de leves. Passa-se um ano, e aí o pessoal da igreja, achando que eles estavam imunes, no aniversário da declaração do Drácula, o suposto dia em que ele voltaria, eles resolvem fazer uma festa para comemorar que o Drácula, ou aquela aberração que apareceu nas chamas, era simplesmente um farsante, era simplesmente uma ilusão. Enquanto eles estão comemorando, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, o Drácula aparece com o seu exército de monstros. E aí, meu irmão, o caos rola solto. É sangue pra lá, é sangue pra cá, é sangue pra tudo quanto é lado. E as poucas pessoas que sobrevivem assim ficam bem num período de vacas magras, porque tipo, não tem muito o que fazer. E os pobres, os camponeses, eles acabam culpando não só a igreja, mas também como as famílias mais nobres, incluindo os Belmonts. Falando em Belmont, a gente começa a conhecer aí um dos personagens principais dessa história. Trevor Belmont é o último membro da famosa família caçadora de monstros, que por uma série de acasos da vida vai parar na mesma cidade em que rolou a chacina criada pelo exército de Drácula. No meio de uma das suas voltas pela cidade, Trevor acaba salvando um velho ancião de um padre corrupto da igreja. E o ancião fica tão feliz que ele resolve levar o Trevor pra conhecer a casa dele e tudo mais. E o Trevor fala, meu irmão, vaza daqui. Essa cidade não é segura, o exército de Drácula como um todo tá por aqui, não faz sentido vocês continuarem aqui. E aí o ancião comenta que ele não pode sair dali porque ele tá tentando achar a sua neta, que saiu em busca do soldado adormecido, a única pessoa que teoricamente pode derrotar o Drácula. Sem muita opção, o Trevor acaba decidindo ajudar o ancião a encontrar a sua neta. A neta do ancião desapareceu nas catacumbas, então esse foi o primeiro lugar que o Trevor achou melhor, que fazia mais sentido, procurar a neta dele. Conforme ele começa a descer nessas catacumbas, ele percebe que aquilo, na verdade, é um pedaço do castelo do Drácula, em que aquilo dá acesso para uma série de lugares. Conforme ele entra lá, ele acaba encontrando um ciclope gigante, e aí rola uma luta muito legal mesmo. E depois disso, quando ele derrota o gigante, tinha uma pessoa meio petrificada lá, e assim que ele mata o gigante, essa pessoa petrificada volta ao normal, e essa pessoa que estava petrificada era a neta do ancião. Nesse momento a gente descobre que seu nome é Sypha, ou Sypha, depende de como você quiser chamar. Tudo estava muito lindo, muito maravilhoso, até que o pessoal da igreja resolveu convocar, amigavelmente, Trevor pra trocar uma ideia na igreja. Quando ele chega lá, ele acaba encontrando o bispo que ordenou que a Lisa fosse morta. O bispo tá tentando se livrar dos oradores, e pra isso ele quer que o Trevor saia da cidade
e deixa os oradores ao léu. E em troca, o bispo restaura o nome dos Belmont na comunidade como um todo. O Trevor não aceita, e quando o pessoal da igreja tá indo quebrar o pau com ele, a noite chega, e com a noite chegam os monstros. E aí, meu irmão, começa a pauleira dessa primeira temporada. Durante essa guerra que começa a acontecer à noite entre humanos e monstros, o Trevor e a Sypha acabam caindo dentro das profundezas das catacumbas e enquanto eles estão tentando sair de lá, eles acabam encontrando o tal soldado adormecido. Esse soldado adormecido, senhoras e senhores, não é ninguém mais, ninguém menos do que Alucard, o filho do Drácula. No momento que eles se encontram, o Trevor e o Alucard têm uma tretinha básica ali, rola aquela lutinha leve, amigável, esportiva. E aí o Alucard resolve ajudar os dois a impedir os feitos malignos de seu pai. E nisso a gente termina a primeira temporada com esse trio de heróis se reunindo de fato e se preparando para descer a porrada no Drácula. Falando da segunda temporada, enquanto o couro tá comendo solto lá em Reset, o Drácula tá reunido no seu castelo com seu conselho de guerra, que envolve vários vampiros de várias partes ao redor do mundo. E dentre eles a gente também tem dois humanos. Humanos esses chamados Isaac e Hector. Esses dois têm os cargos mais altos da galera ali de dentro, o que gera até um questionamento bem forte por parte dos outros vampiros sobre o quão dedicados à causa eles realmente estão. Mas o Drácula faz questão de assegurar que, mano, esses aí realmente odeiam os humanos, então pode ficar tranquilo. É muito curioso o fato de ter dois humanos comandando o fim da humanidade. Mas conforme essa temporada vai passando, esse tipo de coisa vai ficando muito mais claro e você começa a entender por que eles têm tanto esse ódio. Coro vai, coro vem, e no meio disso tudo o Drácula resolve simplesmente brincar de mover o seu castelo de lugar. Como se fosse uma mesinha de centro, sabe? Tipo, vou dar uma ajeitada aqui. E ele simplesmente faz o castelo se teletransportar. Depois dessa chocante surpresa que algo tão grande e majestoso como o castelo do Drácula consegue se mover com uma facilidade muito grande, Trevor, Alucard e Sypha começam a se perguntar como que eles podem localizar o castelo e impedir que ele fique trocando o tempo todo de lugar, porque fica meio difícil você tentar atacar uma parada que você não consegue ter certeza onde tá. A melhor solução para eles é ir até a residência dos Belmont, que além de uma biblioteca gigante, tem um arsenal de armas também muito poderoso. E nesse meio tempo os três começam essa jornada super divertida para ir até a residência dos Belmont para encontrar alguma solução para impedir que o castelo se mova e talvez até de como matar o Drácula. Enquanto os três escoteiros estão viajando por aí, no castelo de Drácula começa a rolar uma série de tramas muito mais sutis, mas não menos importantes. Carmilla, uma das vampiras do exército do Drácula, começa a disseminar o caos e a discórdia no meio do conselho de guerra, plantando uma série de dúvidas sobre os reais motivos do Drácula, a liderança em questão e todo o plano dele. Ela vai plantando isso de uma maneira muito sutil que faz com que algumas pessoas comecem a se rebelar, e isso vai ter um movimento muito mais forte lá na frente. Entre um discurso de ódio e outro, a gente começa a entender um pouco mais do passado do Isaac, por que ele odeia tanto assim a humanidade. De maneira bem resumida, o mestre dele era um desgraçado, maldito, e por conta disso ele criou um ódio mortal pela humanidade e uma devoção enorme pelo Drácula, porque o Drácula foi o responsável por tirar ele daquela situação deprimente. E a partir daquele momento ele jurou que ia proteger o Drácula com a vida dele pelo fato do Drácula ter salvo de fato a vida dele. Durante a viagem dos heróis, eles acabam enfrentando mais uma horda de monstros do Drácula. Eles conseguem acabar com quase todos, mas o desgraçado que consegue escapar acaba totalmente com o elemento surpresa que eles tinham, o as na manga que eles tinham escondido. Esse demônio que chegou lá todo machucado de volta pro castelo do Drácula, ele acaba caindo nas mãos do Isaac e ele fazendo uma série de análises, etc, ele acaba descobrindo que o Alucard tá ajudando os humanos. E aí nisso, a Carmilla só tendo mais cartadas pra conseguir tentar destronar o Drácula, ela começa um planinho bem meticuloso pra convencer o Isaac, que aí ele convence o Hector, e aí o Hector acaba convencendo o Drácula a mudar o local de ataque que eles tinham inicialmente. Isso faz com que o Drácula decida deixar de atacar Arges e vá atacar Brala. Quando eles chegam em Brala, a Carmilla deixa muito claro pro Hector que o que ele fez era o movimento que ela precisava e que agora não tem como ele voltar atrás e que teoricamente ele já traiu o Drácula. Nisso, ela faz com que ele ressuscite o bispo e durante o ataque inicial, o bispo conjura um feitiço que torna o rio sagrado. E nesse momento, toda a galera que estava passando ali pelo rio, da parte dos vampiros, claro, morre na hora, deixando o exército do Drácula bem enfraquecido. E nesse momento, a Carmilla revela todo o exército que ela tinha, a galera que ela conseguiu converter e tudo mais. E aí ela começa uma guerra
entre ela e o Drácula. Nesse meio tempo, enquanto essa guerra tá rolando solta, o nosso trio de heróis tá lá na casa dos Belmont tentando entender como fazer com que o castelo pare de se mexer e ao mesmo tempo como trazer ele pra algum lugar mais fácil. Eles acabam conseguindo trazer o castelo pra cima da propriedade dos Belmont e deixar ele ali, garantir que ele não saia do lugar. Nesse momento, a pancadaria final tá quase prestes a acontecer. Tá todo mundo no mesmo lugar. Momentos antes da pancadaria final começar, o Drácula percebe que o Isaac vai lutar até a morte por ele e ele não quer isso. Ele usa um espelho que ele tem por lá e teletransporta o Isaac pro deserto que eles acabaram se conhecendo e deixa ele lá pra ele não morrer naquela luta. Os heróis vão subindo, chegam onde tá o Drácula e aí começa a luta final. Alucard, Trevor, Sypha contra Drácula. O couro come solto, porrada vai, porrada vem, eles vão voando pra tudo quanto é canto. Especialmente o Alucard e o Drácula, porque, né, vampiros, pá, eles têm mais propensão a isso. E aí, no meio disso tudo, eles acabam parando num quarto da infância do Alucard. E nesse momento, rola um choque de realidade no Drácula, que ele percebe o que raios ele tá fazendo da vida dele. Ele percebe que ele não tem propósito e que aquilo não faz sentido. E aí nesse momento, ele deixa o Alucard matar ele. E o Alucard, mano, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, mas ele fica muito mal. E aí os três acabam de fato com o Drácula. E a única coisa que sobra dele é a aliança. Nesse momento, senhoras e senhores, o Drácula estava, enfim, morto. E aí quem estava vivo dá um jeito de fugir, pra não ser morto, porque, né, motivos óbvios, não tem mais sentido toda aquela guerra. A gente termina a segunda temporada com várias pontinhas bem claras sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Uma delas é o Isaac, que ficou lá jogado no deserto, querendo vingança porque ele provavelmente deve ter sentido ou sabe que seu mestre vai morrer. Nisso ele já começa a criar alguns soldados de uma galera que ele encontra lá e ele mata. A gente tem a Carmilla, que vai tentar conquistar a posição cara do Drácula em toda a cadeia de poder do mundo dos vampiros. E pra isso, ela provavelmente vai usar a ajuda do Hector. A gente tem o Alucard super depressivo, super na bad por conta dele ter matado o pai dele, que vai ficar no prédio do Drácula, tipo, totalmente isolado de tudo e todos. E por último, mas não menos importante, a gente tem também o Trevor e a Sypha, que agora vão andar juntos por aí, caçando monstros. Eu queria aproveitar também e comentar um pouquinho sobre o trailer. Eles só lançaram, infelizmente, um trailer dessa terceira temporada de Castlevania. E assim, não tem muita novidade em relação ao que deixaram claro da última temporada. A gente vê, claro, que o maior inimigo dessa temporada vai ser a Carmilla. Mas também, durante o trailer, a gente vê alguns personagens novos que eu não sei ao certo quem são. Assim que sair a terceira temporada, a gente vai maratonar aqui que nem louco. E se tudo der certo, a gente vai lançar um vídeo pra contar um pouco sobre essa terceira temporada também. Mas assim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse resumo, eu espero que tenham te preparado pra assistir a terceira temporada de Castlevania sem peso na consciência de estar esquecendo alguma coisa importante. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, deixa nos comentários o que mais você tá esperando ver nessa terceira temporada de Castlevania, porque eu quero saber. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que é fã de Castlevania ou que deveria começar a ver Castlevania. Já aproveita e se inscreve no canal se você porventura não tá inscrito, fala pra ele se inscrever também, porque, né, é legal, ajuda a gente. E, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Valeu, falou, fui!